Ele sempre esteve suficiente em si mesmo, satisfeito em tudo que fez e fará. Ele não falha, ele não muda. A ele seja o primeiro lugar. Amém. Paz, meus irmãos, tudo bem? Hoje mais uma aula, lembrando que na semana que vem, na quarta-feira, nós vamos ter a aula presencial. Então, traga suas respostas das atividades, suas dúvidas que nós conversamos pessoalmente na quarta-feira que vem. Bom, eu quero continuar falando sobre princípio bíblico. O que é um princípio bíblico? A gente já sabe que é uma verdade estabelecida por Deus e que ela funciona como uma lei espiritual, ela é atemporal, quer dizer, em todo o tempo nós temos que cumprir esses princípios e que os princípios traz bênção e consequências para quem não age de acordo com eles. E hoje eu quero falar sobre o princípio da mordomia. Eu sei que às vezes falar a palavra mordomia remete a outras coisas, mas a Bíblia fala desta mordomia e eu quero falar sobre isso hoje, dizendo já de início que tudo pertence a Deus e que nós somos apenas os administradores. A palavra mordomo é alguém que cuida de algo que não é seu. Isso é a palavra mordomo. Então, quando falo o princípio da mordomia, nós entendemos que tudo é de Deus e que nós somos apenas os administradores, tá? A mordomia é administrar com fidelidade tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, tá certo? Bom, uma base bíblica para a mordomia, nós vemos ali no Salmos 24, capítulo 1, o versículo 1, Salmos 24, 1. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Então já deixa bem claro que o dono de tudo é Deus e que nós somos apenas os administradores, nada é nosso. Irmãos, tudo vem de Deus. Eu costumo lembrar e falar que nós nascemos sem nada e quando morremos, às vezes a gente vai até com a roupa que não gosta e que não levamos nada, absolutamente nada, tudo fica. E às vezes é tanta briga aqui na terra por causa de terra, quando na verdade tudo é de Deus, né? Então nós fomos colocados como administradores. Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 28, Deus ele dá uma ordem. Ele fala, dominai a terra, trabalhai a terra, cuidai, sabe? Cuidar da terra, administrar a terra. Então Deus confiou ao homem a responsabilidade, não a propriedade absoluta. Mesmo que hoje em dia nós temos contratos de compra e venda, nós temos outros meios de comprovar que somos donos de alguma coisa, na verdade, nós não temos a propriedade absoluta de nada. Então, aqui lá em Gênesis, a gente vê no capítulo 1, versículo 28, que Deus manda administrar a terra, que Deus dá domínio para o homem sobre a terra, mas Deus confia ao homem responsabilidade e não propriedade absoluta. Tem que lembrar sempre isso. Outra coisa, como qualquer trabalhador, nós temos que prestar contas da nossa mordomia. Lá em Lucas, no capítulo 16, no versículo 2, diz assim: E ele, chamando-o, disse-lhe: Que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. Aqui é a parábola, a história da parábola do mordomo infiel. Então nós vemos aqui que o dono de tudo, e colocando para o reino espiritual, nosso Deus, ele
faz com que a gente venha prestar contas da nossa mordomia. Aí entra aquele outro princípio, tudo que a gente semeia, nós colhemos. Porque tudo que nós fazemos aqui na terra, lembrando que tudo é do Senhor, então nós somos administradores, mordomos, e temos que prestar conta. Um dia, Deus vai pedir conta de tudo que nós fizemos. Tudo. Então, a gente já tem que ter consciência agora de cumprir este princípio de uma forma melhor. Aí, um outro ponto a respeito da mordomia é a fidelidade. Lá em 1 Coríntios 4, 2, o que se requer dos despenseiros, dos mordomos, é que cada um seja encontrado fiel. Quando nós temos a consciência de que Deus é Deus, que abençoa quando nós realizamos um princípio espiritual corretamente, então a gente tem que ser fiel àquilo que Deus nos dá. Nós temos que ser justos, nós temos que ser pessoas de palavra, pessoas que cuidam bem daquilo que Deus tem nos dado para cuidar. Então, quer seja uma liderança num grupo, quer seja um trabalho no diaconato, quer seja a questão de evangelizar, tudo nós somos mordomos. Quer seja ter uma propriedade, também nós somos mordomos. E devemos ser fiéis, lembrando que tudo é do Senhor. E cuidar com muita alegria e com muito cuidado. Então, eu quero retornar aqui. Deus é dono de tudo. Isso aí não pode ser esquecido. Deus é dono de tudo. 2, fomos colocados como administradores, tá certo? Não somos donos absolutos, somos responsáveis por tudo que o Senhor permitiu que nós tenhamos, mas não somos donos absolutos. 1, Deus é dono de tudo. 2, fomos colocados como administradores. 3, precisamos prestar contas. Então, cuide muito bem, porque nós temos que comparecer diante de um tribunal onde existe um justo juiz, né? 4, fidelidade. Lembrar que nós estamos administrando um bem, seja ele material, espiritual, pessoas, nós estamos administrando aquilo que é de Deus. Então, nós devemos fazer da melhor maneira possível. Eu coloquei aqui eu quero apresentar aqui algumas áreas da mordomia cristã. E eu coloquei assim, o número 1, a mordomia do tempo. Como você tem usado o seu tempo, meu irmão? Olha, eu não tenho as redes sociais, né, para falar assim, hoje eu vi no Face, hoje eu vi no Insta, não tenho. Porque eu sei que isso demanda tempo. Quando você entra no WhatsApp, que é uma coisa às vezes tão simples, você às vezes demora, porque você tem que ou ouvir, ou ler, ou responder tudo. Imagina quanto tempo você perde nas redes sociais, quanto tempo você perde. Então, a mordomia do tempo é a administração do tempo que Deus te dá. Deus te dá tempo para não fazer nada? Deus dá o tempo do descanso, sim. Mas o tempo que Deus te dá é para você usar com sabedoria. O tempo tem que ser usado também com Deus. Nós devemos tirar um tempo do nosso tempo que foi dado por Deus para estar com Deus, através da oração, através da leitura da Bíblia, através de cantar hinos, jejuar, estar presente ali, ter um tempo com Deus. Na mordomia do tempo, a gente tem que ter tempo com Deus, tempo com a nossa família, tempo com propósito. Queridos, a questão do estudo, faça a sua faculdade, faça o seu curso profissionalizante. Deus dá tempo para tudo. O tempo, quando ele é bem trabalhado, quando ele é bem distribuído, como mordomos e responsáveis que nós somos, é maravilhoso. Então, dá tempo para fazer tudo. Só não perca tempo com coisas inúteis.
Isso aí tem que ser pouco tempo. Bom, uma outra mordomia que eu coloquei é a mordomia dos recursos financeiros. Mordomia dos recursos financeiros. Meus irmãos, ganha R$1.000, por que tá gastando 1.500? Reduz isso. Tenha uma educação financeira, até mesmo o recurso financeiro foi Deus que te deu. Deus que te deu talento, Deus que te deu um trabalho, Deus que te dá condições, e às vezes nós não fazemos aquilo que a palavra de Deus diz a respeito da mordomia dos recursos, principalmente financeiros. Uma coisa que as pessoas têm problema até para falar, que é dízimo e oferta. Eu sirvo ao Senhor há 41 anos. Desde quando eu comecei a servir ao Senhor, que eu tive o entendimento sobre o dízimo, eu simplesmente sou dizimista. Eu não questiono. O avarento, ele fala assim, eu vou dar o dízimo na igreja para o pastor gastar. Meu irmão, o dízimo e a oferta que você dá, você consagra a Deus. O que o homem vai fazer é problema dele com Deus, porque como eu falei, nós vamos prestar contas da nossa mordomia, daquilo que foi dado como responsabilidade na nossa vida. Então nós temos que entender que o dízimo e oferta é bíblico, para que nós possamos ser prósperos. E a prosperidade nem sempre é você ter uma mansão, um carro do ano. A prosperidade é você viver bem, é você estar bem e ter até para ajudar outra pessoa. Olha que maravilha! Então, seja responsável com os recursos que Deus te dá. Seja dizimista. Eu fico assim, horrorizada. A pessoa que começa bem, lá em Gálatas fala, né? Quem que te parou? Você que estava indo tão bem. Pessoas que começam bem, começam essa mordomia, essa responsabilidade dos recursos financeiros, são dizimistas e chega um tempo que simplesmente para de dizimar, para de ofertar e começa a ser um administrador errado, porque aí fala assim, a igreja não precisa. Não é a igreja que precisa, é você que precisa ser abençoado, sou eu que preciso ser abençoada. Então, aonde vem a bênção? Lendo a Bíblia, nos dízimos e ofertas. Então, eu tenho que ser dizimista e ofertante na casa do Senhor. Não importa o valor. O que importa é a fidelidade da mordomia. Então, a mordomia dos recursos financeiros. A administração financeira, mas a minha vida está toda errada, como que eu vou ser dizimista? Dízimo não é resto, né? Dízimo é primícia, é o primeiro. Então, tira o dízimo e ora, peça a Deus para que você tenha uma boa mordomia financeira, uma administração financeira boa. Comece a reduzir gastos inúteis. Gastos que podem ser reduzidos. Então, a mordomia dos recursos financeiros requer também generosidade. Quase não sai a palavra. Generosidade. Não adianta também você falar assim, o problema do outro é do outro. De fato é. Mas se Deus nos deixou como mordomos, tudo é dele. Então, os recursos financeiros vieram de Deus. Nós temos que ajudar o nosso próximo. Nós temos que ajudar aqueles que necessitam. Até a Bíblia fala primeiro os da fé, primeiro os da casa, da igreja. Mas nós temos que ajudar. É claro que você não vai fazer pelo outro. Porque tem pessoas que acabam pegando a cruz do outro. Não, você vai ajudar aquela pessoa a carregar a sua cruz. Vai ensinar, vai apoiar e vai ajudar financeiramente se for preciso. Uma outra mordomia é a mordomia dos talentos e dos dons. Nós já estudamos os dons naturais, os dons espirituais, os dons ministeriais. E Deus deu para nós os dons. Pelo menos todo mundo tem dons naturais. Então, use os dons naturais para fazer o bem, para servir as pessoas, servir ao Senhor. Ore e fala, Senhor, eu não sou dono de nada,
Até o talento que eu tenho foi o Senhor que me deu. Até os talentos e dons foi o Senhor que me deu. Que eu possa usar para que o seu nome seja engrandecido. Uma outra mordomia é a mordomia da vida espiritual. Mas que mordomia é essa? Responsabilidade espiritual. Queridos, muitas coisas eu não posso fazer por você. Eu posso ensinar, eu posso ajudar, eu posso ser generosa, eu posso ser ouvinte, eu posso orar por você, jejuar por você, mas a sua vida espiritual, ela é de inteira responsabilidade sua. Então você tem que ter, na mordomia da vida espiritual, tempo de oração, palavra, leitura da palavra de Deus, santidade. Para de pecar em nome de Jesus. Se é esse namoro escandaloso, casa logo. Para com isso, resolve a situação, porque Deus, ele deixou o Espírito Santo na sua vida. Você tem condições de melhorar, sim. Porque Deus te deixou como mordomo. Uma última mordomia que eu quero falar é sobre a mordomia das responsabilidades. A família é algo que Deus colocou nas nossas mãos. A gente entra numa família que não escolhemos, depois a gente se casa escolhendo continuar a formação de uma família. Então a família, o trabalho na obra do Senhor, o ministério da reconciliação, os dons e talentos que Deus te dá, o seu trabalho secular. Isso tudo Deus colocou nas suas mãos porque você é responsável. E se não é, tem que começar a ser. Quando fala de mordomia, fala de trabalho. Nós somos aqueles que cuidam dos recursos que Deus nos dá. Então, quando entra a questão da família, irmãos, você é responsável pela sua família. Ore por eles, seja o exemplo desta família, que eles queiram servir a Deus juntamente com você. No ministério, seja o melhor, não para se aparecer, para ganhar pontuação, porque toda honra e toda glória é dada ao Senhor. Se você pega isso dele, irmão, já era, né? Toda a glória é do Senhor. O trabalho, meu querido, seja o melhor. Como tem crente vira-lata, né? Trabalhando. Chega atrasada, porque fiquei orando a noite inteira. Não consegue orar de noite e trabalhar no horário? Não ora, meu querido. Arruma outro horário. Porque assim, nós somos mordomos também do nosso trabalho. Nós temos um trabalho, temos que fazer com excelência, porque nós estamos trabalhando em nome de Jesus. Então, nós representamos o Senhor no nosso trabalho também. Existe uma parábola que eu quero pedir para você ler, está em Mateus, no capítulo 25. Olha, Mateus, eu vou colocar, mas não vou ler. Mateus 25, anota aí, no versículo 14, eu vou te fazer uma perguntinha. Essa parábola de Mateus 25, a partir do versículo 14 até o 30, é a parábola dos 10 talentos. Eu quero que você me responda algo. Nesses talentos foram distribuídos talentos. Aqui eu vou ler só o 14. Porque isso também é como o homem que partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. Mordomia. Os bens de outra pessoa foi entregue ali naquele momento. Aquele homem dividiu os bens que ele tinha em 5 talentos, 10 talentos, 1 talento. Eu quero que você me fala, quem cumpriu bem o princípio da mordomia que está escrito aqui, o que aconteceu com quem realizou a tarefa bem feita? É isso que eu quero que você ou fale com a nossa irmã Tatiana, ou escreva e leve na próxima aula. A pessoa que cumpriu bem o princípio da mordomia, o que aconteceu com eles? Porque foram 2, tá? E aí você vai entendendo sobre isso. Bom, claro que na parábola dos talentos, né, a gente vê que, vamos trazer para o mundo espiritual, para
para o mundo material com Deus. Deus, ele entrega recursos diferentes para cada pessoa. Irmãos, Deus sabe o que cada um consegue fazer. Então, ele distribui recursos diferentes para cada um. E a gente vê aqui que o importante não é quanto você recebe. O importante é o que você faz com o que você recebe. Eu só tenho um talento. Deus me colocou só para cuidar de uma coisa. Faça o seu melhor nisso que Deus colocou para você fazer. Então, assim, eu vou repetir, o importante não é quantos talentos ou mordomias ou responsabilidades você recebe, mas é o que você faz com isso. O que você está fazendo com o que Deus colocou nas tuas mãos como responsabilidade, como mordomia. E quem é fiel no pouco sempre recebe mais. Quem não administra bem acaba perdendo tudo. Quem não administra bem, quem não cumpre o princípio da mordomia, acaba perdendo tudo. Então, a gente pode concluir que Deus não está procurando pessoas que tenham muito, mas pessoas que sejam fiéis com o que têm, tá bom? Não esqueça disso. Deus não está procurando pessoas que tenham muito, mas pessoas que sejam fiéis com o que têm. Seja fiel naquilo que Deus te deu. O nível de fidelidade hoje define o nível da sua responsabilidade amanhã. Porque se a gente for fiel no pouco, o Senhor vai dar mais coisas para a gente fazer, para sermos fiéis, tá bom? Então, mordomia não é sobre o que eu tenho, mas sobre o que eu administro daquilo que Deus confiou a mim. Vou falar novamente, vou ver se eu faço de uma forma diferente. Mordomia não é sobre o que eu tenho, mas sobre como eu administro o que Deus confiou a mim. Isso é mordomia, tá bom? Eu quero orar por você, não esquece de ler lá, Mateus 25. Deus, ele é bom, irmãos. Deus, ele é maravilhoso. Então, em nome de Jesus, continue firme. Nós vamos nos encontrar quarta-feira que vem. Se você tiver dúvida de alguma coisa, leve suas dúvidas para a gente aprender juntos, tá bom? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, alcance esta pessoa, Senhor. Alcance esta família em nome de Jesus. Pai, hoje nós aprendemos um princípio maravilhoso que é da mordomia. Tudo é teu, Senhor. E o Senhor nos dá como responsáveis administradores que somos. Que nós possamos fazer tudo que nós fizermos, ó Pai, seja para te agradar, lembrando dessa responsabilidade e que um dia, Senhor, nós teremos que prestar conta de tudo que nós fazemos. A tua palavra diz que até das palavras. Abençoe esta casa, esta vida, dá saúde, Senhor, que haja paz neste lar, em nome de Jesus. Amém. Até quarta-feira que vem, presencial. Tá bom? Deus abençoe. Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu